Queridos amigos, estamos aqui em mais uma aula, a segunda aula desse nosso curso de preparação para a segunda fase da OAB, em Direito Penal, aqui do Legal Educacional. Eu sou o Rodrigo Capobianco e nós estamos, como eu disse, na nossa segunda aula, né? A primeira aula foi a apresentação do curso, de como a gente vai trabalhar, de que maneira, né? E hoje nós já vamos trabalhar mais profundamente. Hoje vocês já vão começar a ter uma ideia de como que as coisas vão se delinear aqui, né? Então nós vamos fazer o seguinte na aula de hoje, já vamos combinar aqui. A primeira parte da aula nós vamos tratar de doutrina, matéria. Doutrina que poderá ser utilizada tanto nas peças quanto nas questões. Muita atenção a isso, não é? Para a gente analisar a doutrina, você já pegue o seu vademecum, fique com ele na mão, porque nós já vamos fazer algumas anotações, né? No decorrer de todas as aulas, eu vou pedir, abra o artigo tal, veja o artigo X, Y, procura aí, vou dar um tempo para vocês procurarem algumas coisas e você vai já fazer algumas anotações que eu pedi para vocês fazerem, né? No vademecum você não pode escrever, mas marcar com uma caneta marca-texto, você pode sim, deve, porque quando você vê pela segunda vez, vai estar marcado. Imagine no dia da prova, você abriu e de repente tem uma marcação ali, isso significa que você passou por ali e aquilo tem alguma importância. Então você vai ter um foco principal naquela anotação, né? Então, nessa primeira parte nós vamos ver a doutrina. E na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre um problema que já caiu na OAB e que é o primeiro problema da sua apostila. Você tem aí a sua apostila e esse primeiro problema eu vou resolver com vocês, né? Aquilo que eu vou pedir nas próximas aulas para você fazer em casa, nós vamos fazer aqui juntos, para eu explicar para vocês como é que faz. E nos próximos aí você vai desenvolver e depois eu ainda vou explicar aqui como é que faz também, né? Mas esse primeiro aí é uma colher de chá para vocês, aí eu vou explicar junto com vocês, ok? Então vamos começar a trabalhar, dá uma olhada no slide. Então nós vamos trabalhar, né, na segunda fase da OAB, preparação para a segunda fase, a aula de número 2, né, vamos trabalhar aqui na aula de número 2, e nessa aula de número 2 nós vamos cuidar do seguinte, olha só, nós vamos ver aqui doutrina, e da doutrina nós vamos trabalhar com inquérito policial e ação penal. Esse é o nosso primeiro tema, os primeiros temas, né? Inquérito policial e ação penal. Começando com inquérito policial. E já uma definição, e vamos trabalhar em cima dessa definição. Inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter inquisitório e sigiloso e que visa buscar a materialidade e também a autoria acerca de uma infração penal. Procedimento administrativo de caráter inquisitório e sigiloso que visa buscar a materialidade e a autoria acerca de uma infração penal. Muito bem. Eu já estou aqui de posse do meu vademecum, né? O meu vademecum é por acaso, da editora Método, da editora GEM, né? Mas não significa em nada que ele é melhor do que o da Saraiva, ou da RT, do que da Ridel, né? Das editoras de uma maneira geral. É apenas um vademecum, poderia ter outros, né? Não quero induzi-los a comprar esse, por algum acaso é esse. E, aliás, o meu nem é tão atualizado assim. Aliás, eu precisaria comprar já um mais recente, né? Porque esse já está um pouco ultrapassado. Mas, enfim, não sou eu que vou fazer o exame da OAB, né? Então as atualizações a gente sabe, mas logo logo eu vou comprar um outro. É que eu tenho digital também, né? No meu celular, no meu tablet eu tenho digital,
mas eu quero essa experiência física de abrir aqui e encontrar com vocês as coisas, né? Então, inquérito policial, ele está no Código de Processo Penal. Então, vou pedir para vocês abrirem o Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, localizem aí o seu Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal ele é muito linear. O que significa isso? Ele é muito, assim, ele é bem mais fácil que o processo civil, né? Porque ele segue uma ordem cronológica muito definida. Então, tudo no processo penal começa na investigação. Logo, o inquérito policial vai estar logo no comecinho de tudo. Depois, acabou o inquérito, vem o quê? Vem a ação penal. Né? Terminou o inquérito, vem a ação penal. E é assim que a gente vai descobrir as coisas. Não se descuidem dos índices, né? Depois a gente vai falar bastante de índice, o índice da frente, que é o índice sistemático, o índice que está atrás do código, que é o índice remissivo. Todos os dois são muito importantes, né? Mas vamos direcionar aqui e ir direto para o assunto. Abra o início do CPP e logo no artigo 4º do CPP você vai encontrar título 2 do inquérito policial, ok? E aí nós vamos trabalhar do inquérito policial aqui desde esse artigo 4º até o artigo 23, trabalhando com o inquérito policial. Legal? Abriram aí? Muito bem. Vou deixar aqui o meu vadimeco. Muito bem, fica quietinho aí, meu filho, e já já eu pego você de volta. Muito bem. O inquérito policial é um procedimento. Um procedimento, o que significa um procedimento? Uma sequência de atos cronologicamente dispostos. A palavra procedimento não é só uma palavra do mundo jurídico, não é? Um médico, quando vai fazer uma cirurgia, ele obedece a um procedimento, ou seja, uma sequência de atos cronologicamente dispostos, né? Um empresário, quando vai abrir a sua empresa, ele tem um procedimento a seguir, né? Tem que registrar aqui, fazer ali, pagar uma licença, etc, etc. E há o procedimentos administrativos diversos, né? E dentre esses procedimentos administrativos diversos, encontramos o inquérito policial. Inquérito policial é esse procedimento administrativo. Quando a gente fala que o inquérito é um procedimento administrativo, é porque está a cargo da administração pública. E aqui já surge uma primeira questão importante, né? Quem é que cuida do inquérito? Quem é que administra o inquérito? Quem é que preside o inquérito? É a autoridade policial. Então eu vou pedir para vocês, marquem aí o seu CPP, né? Coloca uma marcação aí e abram a Constituição Federal. Constituição Federal. Mais precisamente no artigo 144 da CF. Então, eu estou fazendo uma marcação aqui e vou na Constituição Federal, né? Que está aqui nesse vadimeco um pouco antes. Então, na Constituição Federal, eu vou para o artigo 144. Encontrem aí na Constituição Federal, artigo 144. No artigo 144, diz assim, capítulo 3, da segurança pública, né? Então ele diz assim, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio através dos seguintes órgãos. E aí ele passa a descrever as polícias. As polícias estão aqui, né? E no inciso 4º, aliás, não é no inciso 4º, é no parágrafo 4º, você pode grifar o parágrafo 4º do artigo 144, tá? Parágrafo 4º diz assim, às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia,
de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares. Né? Então, quando aqui a Constituição diz que cabe ao a polícia, polícia civil, a polícia judiciária, policial de carreira, delegado de polícia de carreira, a apuração das infrações, quem cuida do inquérito é a polícia, o delegado de polícia. Né? Aí você pode me perguntar, mas e o Ministério Público? O Ministério Público ele não cuida do inquérito? O Ministério Público ele participa muito do inquérito. Quem administra é o delegado, mas o Ministério Público ele participa sim do inquérito de uma forma ativa. Por quê? Porque cabe ao Ministério Público uma atuação bem específica relacionada à polícia. Se você pegar a Constituição Federal novamente, né, e voltar a alguns artigos, nós estávamos no 144, volte a alguns artigos e você vai encontrar o Ministério Público. Mais precisamente no artigo 127, no artigo 127, abram aí o artigo 127 da Constituição Federal, você vai encontrar assim, das funções essenciais à justiça. E no artigo 127 fala do Ministério Público. Então, as características do Ministério Público, né, os princípios do Ministério Público e tudo mais. E no artigo 129, que é o nosso foco, artigo 129, você vai encontrar as atribuições do Ministério Público. Então, o artigo 129 da CF diz, são funções institucionais do Ministério Público, várias funções. E aí eu vou pedir para você grifar o inciso sétimo do artigo 129, que diz assim, né, das funções ali institucionais do Ministério Público. Inciso 7º, exercer o controle externo da atividade policial. Exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Ok? Então, cabe ao MP, o Ministério Público, fazer o controle externo da polícia. Por isso que o delegado vai administrando o inquérito, né? Vai dando as diretrizes, o que ele deve fazer ou deixar de fazer. O CPP indica o que o delegado pode ou não fazer. Mas quem determina o momento exato em que as diligências serão feitas é o delegado, porque o inquérito é um procedimento administrativo, ele está a cargo da administração pública, cabe ao delegado decidir o que fazer. Perfeito? Mas, atenção, tudo que o delegado vai fazendo, ele vai passando para o MP, porque o MP ele faz exatamente esse controle externo da polícia. Tudo que a polícia faz passa para o Ministério Público, né? Uma atividade bastante intensa de colaboração. Vale destacar que há setores de investigação dentro do próprio MP. O MP tem órgãos de investigação e ele pode investigar sim. Isso não é inquérito, ok? Esses são setores internos de investigação do MP. Todavia, essa investigação, que pode ser promovida pelo Ministério Público, ela sempre deve ser auxiliar ao inquérito e não substituir o inquérito. Não, porque a Constituição diz que quem investiga é a polícia, não o Ministério Público. Então, como auxiliar às atividades da polícia, sim, o Ministério Público pode atuar sem dúvida alguma. Legal? Compreendido? Muito bem. Né? Então, o inquérito é um procedimento administrativo e tem duas principais características. O inquérito ele é inquisitório e sigiloso. Né? Inquisitório e sigiloso. Primeiro, inquisitório. Quando a gente fala que o inquérito é inquisitório, significa que não há contraditório no inquérito policial. Ok? Por isso, senhores, o juiz ele não pode sentenciar, ele não pode decidir
com base nas provas colhidas apenas no inquérito, com algumas exceções. Isso é o que reza o artigo 155 do CPP. 155 do CPP. Então, se você for ao artigo 155, você vai encontrar lá que o juiz não pode basear a sua sentença, a sua decisão, nas provas colhidas exclusivamente no inquérito, salvo as provas não repetíveis, as provas cautelares e as antecipadas, né? Então, veja, uma testemunha foi ouvida na fase de inquérito. Eu, advogado, não pude fazer perguntas a ela. Não é? Por quê? Porque o inquérito é inquisitório, não contraditório. Então, eu não participo, eu, advogado, de forma ativa do inquérito. Né? Eu não faço perguntas, ok? Mas é claro que essa testemunha ela tem que ser ouvida em juízo para passar pelo crivo do contraditório, e aí sim eu poder fazer perguntas. Em juízo tem o contraditório. Tem exceções, tem provas não repetíveis. Por exemplo, um documento que foi juntado na fase de inquérito, eu não preciso criar um outro documento em juízo. Seria um contrassenso. Então tem que arrumar outro documento, porque aquele lá não vale? Vale sim. Uma perícia feita na fase de inquérito, ela vale em juízo. Seria totalmente incoerente ter que fazer uma nova perícia. Agora vamos imaginar que o documento juntado na fase de inquérito, ele é falso. Vamos imaginar que a perícia feita na fase de inquérito, ela é não conclusiva, mal feita. Vamos imaginar que uma busca e apreensão, que é uma medida cautelar tomada na fase de inquérito, que não precisa ser refeita em juízo, mas que essa busca e apreensão foi mal feita. Esses são assuntos que caem na prova, né? No inquérito policial, eu vou discutir alguma coisa disso? Não. Então, se eu ver um documento, eu estou advogado, estou atuando na fase de inquérito, acompanhando o meu cliente, e eu vi um documento falso. O que eu faço? Nada. No inquérito eu não faço nada. Por quê? Porque no inquérito não há contraditório. O inquérito é inquisitório, ok? Então é a visão do delegado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar chegar na fase judicial. Quando chegar na fase judicial e aí sim, revestido do contraditório, eu vou virar para o juiz e falar assim: olha, excelência, aquele documento de folhas tais que foi juntado no inquérito, ele é falso, vamos fazer um incidente de falsidade. Aquela perícia foi mal feita, vamos fazer outra, vamos esclarecer. Aquela busca e apreensão foi inválida por isso, por aquilo, então ela não pode ser aproveitada. Tudo isso a gente vai discutir em juízo, mas não na fase de inquérito, porque inquérito é inquisitório. Compreendido? Há uma exceção hoje em dia, que é o interrogatório do réu. Nem é réu ainda, investigado, né, na fase de inquérito. Porque o Estatuto da Advocacia, mais precisamente no seu artigo 7º do Estatuto da Advocacia, prevê os direitos do advogado. E dentre os vários direitos que o advogado tem, ele tem o direito de participar do interrogatório do seu cliente na fase do inquérito, podendo fazer perguntas sob pena de nulidade. Então, olha só, é uma espécie de contraditório. Se pode fazer perguntas, se pode esclarecer, se pode participar ativamente. Aqui temos uma exceção e até gerando uma nulidade. Essa mudança, aliás, isso originariamente não estava no Estatuto da Advocacia, que é uma lei de 1994, e não constava, mas no ano de 2016, mais precisamente em janeiro de 2016, que houve essa mudança, e isso ainda será muitas vezes abordado no exame da OAB. Pode ter certeza disso, ok? Então, uma exceção. Inquérito é inquisitório e também sigiloso, né? O artigo 20 do CPP, trata disso, que o inquérito ele deve ser sigiloso. Abram aí o artigo 20 do CPP. A gente marcou o CPP, né? E eu peço para vocês abrirem agora o artigo 20. A gente tinha marcado o comecinho do CPP
e agora o artigo 20. Né? O que diz o artigo 20? Olha só. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato, ou exigido pelo interesse da sociedade, a elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Né? Esse é o artigo 20 do CPP. Ok? Sigilo. Agora, cuidado, porque o inquérito ele é sigiloso para todos, menos para o investigado. O investigado e o seu advogado têm o direito de ter acesso às peças de informação que já estão materializadas no inquérito. Né? E isso não está aqui no artigo 20, porque o artigo 20 tem essa redação de 1942. Mas se vocês olharem nas remissões, procurem aí na remissão do seu... Remissão, essas anotações que vêm depois do artigo. Vê se você não encontra aí a súmula 14, súmula vinculante 14. Se você encontrar, grife a súmula, que é a remissão. Não grifa o artigo 20, não, grifa a remissão, para te chamar a atenção. Vê se aí não está mencionando o Estatuto da Advocacia, né? A Lei 8.906 de 94. Vê se não menciona o artigo 7º. Grifem também o Estatuto da Advocacia, aí a remissão. Por quê? Porque o inquérito é sigiloso para todo mundo, mas para o investigado e para o seu advogado, não. Eles têm acesso direto às peças de informação que já estão materializadas no inquérito. Claro, aquilo que não está no inquérito, eles não têm acesso, mas aquilo que está, sim, materializado, consta no inquérito, eles têm acesso pleno àquilo que está materializado no inquérito. Ok? Não importa se é segredo de justiça, não importa se teve quebra do sigilo bancário fiscal, não importa. O que importa realmente é que o advogado tem acesso a essas peças de informação. Tem que ter acesso às peças de informação. Eu falei para os senhores que o MP tem setores de investigação, né? Muito bem. Se o MP investigou, o advogado tem que ter acesso à investigação promovida pelo MP também. Tudo que está materializado ali, o advogado tem que ter acesso. Guardem isso, que é importante, ok? O inquérito é isso, é um procedimento administrativo de caráter inquisitório e sigiloso e que visa, a finalidade do inquérito é buscar a materialidade e autoria acerca de uma infração penal. Né? A materialidade é a certeza de que ocorreu uma infração penal e autoria. Né? Não se busca a prova definitiva da autoria, né? Mas pelo menos indícios de quem foi o autor, pelo menos indícios de autoria. Ok? Aí sim nós teremos a finalidade cumprida do inquérito. Né? Em processo penal, guardem isso que vai ser importante para as demais aulas. Em processo penal, nós temos o fumus boniuris, a fumaça do bom direito. Né? O fumus boniuris, em latim, chama fumaça do bom direito, é um dos requisitos das cautelares, de uma maneira geral. Mas no processo penal, o que significa exatamente fumus boniuris ou fumaça do bom direito? Materialidade e indícios de autoria. Então, toda vez que o CPP fala em materialidade e autoria, ele está falando da fumaça do bom direito, ele está falando do fumus boni iuris, ok? A fumaça do bom direito. E, tendo em vista isso, se eu disser para os senhores, se eu questionar, né, então o que seria a fumaça do bom direito? O que é... o que o inquérito busca? Ele busca a fumaça do bom direito, o fumus boni iuris, ou seja, a materialidade e indício de autoria. De qualquer infração, pode ser de uma infração pública ou privada. Se vocês pegarem o artigo 5º, voltem aí, artigo 5º do CPP, vocês vão ver
como se inicia o inquérito policial. O início do inquérito policial está no artigo 5º. E no artigo 5º, dependendo da espécie de ação penal, o inquérito poderá começar de um jeito ou de outro, né? Tem aí vários formatos para iniciar o inquérito. Vale destacar que se o inquérito for de ação pública incondicionada, segundo reza o artigo 5º do CPP, ele pode sim se iniciar de ofício. Mas se o inquérito não for de ação pública incondicionada, for de ação privada ou for de ação pública condicionada, ele só se inicia requerimento. Essa é a leitura do próprio artigo 5º, tá? Aí tem outros tantos artigos, né, senhores? O artigo 6º, por exemplo, fala das diligências que podem ser tomadas no inquérito, não é? O artigo 10º fala do prazo do inquérito, que é diferenciado se o investigado está preso ou se ele está solto, né? Então são várias regras que compõem. E o mais legal de tudo, você não precisa decorar nada disso. Porque esse vadimécum que está aberto na sua mão agora, ele também estará aberto no dia da prova, não é? Então, todo esse conteúdo aí não vai sair voando. Você está vendo ele agora e ele vai sumir daí. Não vai sumir, ele continua aí e continuará, né? A única coisa é que você precisa saber onde encontrar e precisa saber interpretar, né? Então, por isso que nós estamos falando desse tema. Evidentemente, nem era o nosso objetivo, nunca foi o nosso objetivo esgotar o tema. Eu não falei tudo sobre o inquérito, dei uma base para vocês, né? Mas aí é que está, na nossa preparação. O que nós temos que fazer? Chegar em casa e dar uma lida sobre o assunto. Pegar esses outros artigos, ler os outros artigos, ele não vai sair voando, mas pelo menos ao ler um artigo pode surgir uma dúvida para você. E se você for ler pela primeira vez na prova, aí você vai ler e vai perguntar para quem a sua dúvida. Então é melhor ter agora. Então faz uma leitura breve, né? Ali, como quem lê uma revista, sem precisar decorar nada. Vai lá lendo, pronto, fechou, vê uma doutrina, o que um doutrinador fala sobre sobre esse assunto, algumas páginas, alguns minutos você vai perder, pronto, virou. E você já segue em frente, cuidando de outros assuntos a partir de então, não é? Olha que importante, olha que interessante você tomar esse tipo de atitude, né? Agora, esse não é o único assunto, terão outros, só que você vai se robustecendo. Hoje a gente está focando no inquérito, você vai estudar um pouquinho mais, virou a página, amanhã a gente trata de outro assunto, depois de amanhã a gente trata de outro assunto e assim vai indo. E você sempre vai se integrando um pouquinho mais numa preparação ativa. A preparação ativa é que é fundamental, não é? Você ter uma preparação ativa. Claro, a preparação passiva, que é essa que nós estamos fazendo agora, que eu estou falando, explicando as coisas e você está me assistindo, me ouvindo. Muito bem, ela é indispensável, mas a preparação ativa é a retenção. Então, isso que eu falei, você vai ver na prática, vai olhar no artigo, vai criar dúvida, vai ver o que a doutrina fala. Às vezes, o doutrinador explica a mesma coisa que eu estou explicando, só que com outras palavras, com outro jeito, e talvez te alcance melhor do que as próprias palavras que eu estou dirigindo a você. Ou então, uma vai somar a outra, né? Aí sim a preparação fica bem mais completa e você tem uma chance muito maior de reter aquele assunto. E o mais importante, né? Prova com consulta, você não precisa guardar tudo, mas vai facilitar a sua interpretação. Quando isso cair na prova lá, você vai interpretar de uma maneira bem mais tranquila de ser interpretada, né? Você vai olhar e aquilo não vai ser uma novidade para você. Pelo contrário, aquilo você já viu e você está revendo. Rever é sempre melhor do que ver
pela primeira vez, né? Então, é bem tranquila essa matéria, né? Dá uma lida aí, qualquer dúvida passa para mim, ok? Bom, além desta primeira matéria, também nós temos uma outra matéria doutrinária, né? Que é, na verdade, uma complementação, uma sequência. Depois do inquérito vem esse tema aqui, ó. Dá uma olhada. Ação penal. Vamos falar um pouco sobre ação penal, né? Quando a gente fala em acionar, né? Acionar é o mesmo que processar. Quando a gente fala em ação penal, nós queremos saber quem tem capacidade para entrar com a ação penal, para processar o infrator. Se fosse o cível, fui prejudicado, eu tenho que entrar com a ação. Mas, como é penal, a pessoa foi roubada. Uma pessoa, agora nesse momento, alguém está sendo roubado, alguém está praticando tráfico de drogas, uma pessoa bateu na outra, alguém praticou um crime de trânsito, outro praticou um crime ambiental. Nesse momento está acontecendo, as coisas estão acontecendo. Né? Quem é que vai processar toda essa gente? Né? Quem tem capacidade para processar? Quem é que tem legitimidade para processar? Então eu fiz aqui um quadro de ação penal e que vai ser muito útil para vocês. A gente vai voltar desse quadro várias vezes para a gente entendê-lo, né? Dá uma olhada no quadro. Então aqui ação penal, ó. Então a ação penal, ela pode ser de duas categorias, né? Nós temos a ação pública, a ação penal pode ser pública ou privada. Se a ação penal for pública, ela pode ser pública incondicionada ou ela pode ser condicionada. Condicionada a quê? A representação ou a requisição. Então, a ação pode ser pública condicionada tanto à representação quanto à requisição, né? E embaixo nós temos a ação privada. E a ação privada, ela pode ser exclusivamente privada. E se exclusivamente privada, ela pode ser personalíssima e não personalíssima. E a ação penal privada pode ser subsidiária da pública, né? Subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública, né? Seria uma outra possibilidade de ação penal. Então vejam só. Por esse quadro, a gente percebe que nós temos dois tipos de ação penal: ação pública e ação privada. A grande maioria, eu diria que 99% das vezes, essa conta não é certa, assim, perfeita, mas ela dá uma ordem de grandeza, né? 99% das vezes a ação é pública, porque diz a lei que o Ministério Público ele é o titular da ação penal, ele tem legitimação ordinária para a ação penal, né? Quem é que entra com a ação penal? É o MP. É o MP que pode entrar com a ação penal, legitimação ordinária. Então, toda vez que o MP entra com a ação é pública. E pouquíssimos casos muito particularizados, que não revelam nenhum tipo de interesse público, o interesse é puramente privado, o legislador deixou a cargo da vítima a possibilidade de entrar com a ação, né? Nesse caso, nós temos a ação penal privada. São pouquíssimos casos de ação penal privada, pública ou privada. Ok? Bom, quando a ação for pública, o Ministério Público ele entra com uma petição inicial chamada denúncia. E quando a ação penal for privada, a vítima entra com uma petição inicial chamada queixa ou queixa-crime.
queixa ou queixa-crime, né? Muito bem. A denúncia e a queixa são petições iniciais. E qualquer petição inicial de qualquer ramo do direito, qualquer petição inicial de qualquer ramo do direito, tem as suas características, não é? Tem as suas formalidades. É uma petição inicial, então ela tem formalidades. E, no que diz respeito da denúncia e da queixa, são peças formais. Você não vai formular uma denúncia, ok? Porque quem formula a denúncia é o MP. Você pode formular uma queixa. De vez em quando cai na prova uma queixa-crime. Então você tem que saber formular uma queixa. Ponto. Né? Tem que saber fazer uma queixa. Mas, além disso, você, embora não vá entrar com a denúncia, você tem que saber criticar uma denúncia, porque se o promotor, vamos imaginar que lá na questão diga que o promotor entrou com a denúncia e ele entrou com uma denúncia mal feita, mal formulada, você, advogado, tem que ter a capacidade de discutir isso, de mostrar que o MP agiu mal, que o MP não fez a denúncia como deveria fazer. Então, enfim, tem que saber fazer a queixa, tem que saber como é que é a denúncia. A queixa para formular, a denúncia para criticar. E as regras da denúncia e da queixa, elas estão no artigo 41 do CPP. Então eu peço para vocês abrirem o artigo 41 do CPP. A ação penal começa no artigo 24, né? E aí ele vai seguindo, tem vários artigos aqui, e o artigo 41 que você deve grifar imediatamente aí, porque é um dos artigos mais importantes, trazem as características da denúncia ou da queixa, né? Dizendo o seguinte, olha só, artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, não é? Com todas as suas circunstâncias. Esse é o ponto principal, hein? Toda denúncia ou queixa precisa descrever os fatos pormenorizadamente, porque o réu, ele se defende dos fatos descritos na denúncia ou na queixa. Ele não se defende dos artigos relacionados à denúncia e da queixa, e sim dos fatos, né? Então você precisa descrever os fatos bem descritos, porque se você não descrever os fatos corretamente, você atrapalha o réu, né? O réu não vai conseguir se defender, né, adequadamente. Então, se você vê lá que o promotor, por exemplo, ofereceu uma denúncia e essa denúncia não descreveu os fatos corretamente, certamente essa denúncia padece de inépcia, né? Além disso, deve ter a qualificação do acusado ou os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, né, que artigo está inserido, e, quando necessário, o rol de testemunhas. Isso tudo está lá no artigo 41, né, que é um artigo extremamente importante. Ah, professor, e o número de testemunhas? Aí depende do procedimento a ser alcançado, né? Aí nós veremos posteriormente esse assunto. Mas que a acusação arrola na inicial, sim, arrola na inicial as testemunhas. Compreendido? Ótimo, muito bem. Então a denúncia ou queixa tecnicamente são iguais. Todavia, o artigo 44, um artigo um pouquinho à frente aí, né? Ele traz uma regra importante para nós aqui na prova, né? Dizendo que a queixa, ela obrigatoriamente deve vir acompanhada de procuração com poderes especiais. Então, a queixa deve sim vir acompanhada de procuração com poderes especiais, ok? A denúncia não precisa de procuração, é a lei que determina, mas a queixa tem obrigatoriamente que ter uma procuração para o advogado, mas não é uma procuração genérica, com poderes genéricos, não. É uma procuração com poderes especiais.
Para a nossa prova, você não vai precisar, esquece isso, formular uma procuração. Mas se você tiver que formular uma queixa, na sua queixa você precisa, isso vale ponto, você precisa dizer que está juntando procuração com poderes especiais, né? Porque senão você estaria perdendo ponto. Correto? Compreendido até aqui? Essa é a única diferença básica de denúncia ou da queixa. A queixa tem que vir acompanhada de procuração com poderes especiais. Legal, senhores. Ótimo, né? Vamos voltar para o quadro aqui? Dá uma olhadinha, olha só. Então, a ação penal ela pode ser pública ou privada, como eu expliquei. Vamos focar um pouco na parte superior, né? Falando da ação pública. A ação pública ela pode ser pública incondicionada ou condicionada à representação ou à requisição. Então, o que é isso, basicamente, né? De ação ser pública, condicionada, incondicionada? Como é que é isso? Ação pública incondicionada é a maioria dos casos. A maioria dos casos são de ação pública incondicionada, né? Quando a ação for pública incondicionada, o MP entra ou não entra com a ação se ele bem entender. Se ele bem entender. Ele não está vinculado à opinião da vítima, ele não está restrito à autorização de ninguém. Ele que decide. Vamos imaginar que a ação é pública incondicionada e o MP resolve entrar, mas a vítima não quer que entre. Não quero que entre. O MP entra mesmo que a vítima não queira. Vamos imaginar o contrário, a ação é pública incondicionada e a vítima quer que o MP entre, mas o MP não quer entrar. A vítima não vai mandar no MP. Quem decide é o Ministério Público. A ação é pública, né? E no caso incondicionada, é ele que decide o que deve fazer ou não deve fazer. Por outro lado, a ação pública pode ser condicionada. E condicionada a uma autorização, assim, uma condição de procedibilidade, uma autorização, né? A autorização é essa que pode ser por parte da vítima, e aí nós chamaremos a ação de pública condicionada à representação, porque essa autorização que a vítima dá é uma representação, então a ação pode ser pública condicionada à representação, e a ação pode ser pública condicionada à requisição. O que seria a requisição? Requisição é uma autorização dada pelo ministro da Justiça. Em casos muito específicos, cabe ao ministro da Justiça decidir se autoriza ou não autoriza o MP. Agora perceba, tanto a representação quanto a requisição é apenas são apenas autorizações iniciais. Autorização. Não vinculam. Não é porque a vítima representou, não é porque o ministro da Justiça requisitou que o MP está obrigado a entrar com a ação, de jeito nenhum. Autorizado ele está. Ele precisava de uma autorização. Autorizado está. Mas quem decide se entra ou não entra é o MP, porque a ação continua sendo pública. A única diferença é que ele precisava da autorização por parte da vítima ou por parte do ministro da Justiça. Já já a gente vai ver na prática, aqui nos artigos de lei, onde a gente enquadra esses conceitos, ok? Vamos ver a parte de baixo do quadro? Dá uma olhada. Então, na parte de baixo, nós temos a ação privada. Ação privada, né? Se fala de ação privada, quando? A ação é privada quando ela for exclusivamente privada, né? E se exclusivamente privada pode ser personalíssimo ou não personalíssimo e subsidiário da pública. Então, qual é a diferença
da ação exclusivamente privada para a subsidiária da pública, né? A ação exclusivamente privada é aquela em que a lei diz procede mediante queixa. Então a lei determina, olha, este crime só vai se proceder mediante queixa. Assim sendo, ação exclusivamente privada. O MP é o mero fiscal da lei, não pode entrar com ação, porque a ação é exclusivamente privada, né? E essa ação exclusivamente privada, ela pode ser personalíssima ou não. O interesse é meramente acadêmico aqui, mas é interessante notar que a vítima, no processo penal, ela pode ser substituída pelo CAD. Quem é o CAD? CAD significa, são as iniciais, né, de cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Isso é o CAD. Cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Ok? Esse é o CAD. Por isso que a gente fala CAD. A vítima pode ser substituída pelo CAD. Isso está no artigo 31 do CPP. O artigo 31 do CPP, que você pode até grifar, o artigo 31 aí do CPP, fala sobre isso, sobre o CAD substituindo a vítima. Então vamos imaginar que eu fui vítima de uma injúria. Uma injúria, fui injuriado, fui xingado, humilhado, injuriado. Bom, eu tenho 6 meses para entrar com a queixa-crime, né? A ação é exclusivamente privada, a lei diz que procede-se mediante queixa, portanto, eu que tenho que entrar. Eu tenho 6 meses para entrar com a ação. Vamos imaginar que eu deixei passar um mês e morri. Sei lá, deu um ataque cardíaco e eu morri. Tá certo? Pergunto, o CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, o CAD, pode entrar com ação no meu lugar? Pode. Por que que pode? Porque a ação não é personalíssima, não tem nenhuma regra impedindo isso. Então, quando não tiver nenhuma regra impedindo isso, a ação é não personalíssima. 99,9% das vezes a ação é não personalíssima. Hoje em dia, só tem um crime do artigo 236 do CPP, do CP, do Código Penal, 236 do Código Penal. Tem um crime em que a ação não que a ação é personalíssima, 236. É um crime contra a família, mais precisamente contra o casamento, chamado induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento, induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. A pessoa que casa enganado pelo outro cônjuge é um erro essencial, por exemplo, ele quer ter filhos e o outro cônjuge diz que pode ter filhos e não pode. Ou ocultação de impedimento, o outro cônjuge estava impedido, não poderia casar, né? Mas ocultou esse impedimento, portanto, pratica crime, né? Induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento. Muito bem. Este crime, segundo o parágrafo único do artigo 236, ele depende de queixa do contraente enganado. Então, o parágrafo único do artigo 236 diz que procede-se mediante queixa do contraente enganado, por isso que é personalíssimo, ou seja, se o contraente enganado morrer, o CAD não pode entrar com ação, porque aqui a ação depende de queixa do contraente enganado, né? Essa é a diferença da ação ser personalíssima e não personalíssima. Por outro lado, a ação privada pode ser subsidiária da pública. Vejam, abram por gentileza o artigo 46 do CPP, 46. E grifem o artigo 46, que é importante, né? Então, artigo 46. Diz o artigo 46, ó, o prazo, vocês já vão entender o porquê que eu estou pedindo esse artigo 46, né? O prazo para oferecimento de denúncia
Estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, artigo 16, contar-se-á prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Então, se eu perguntasse aos senhores, e mais do que eu, né, a própria OAB perguntasse qual é o prazo para o oferecimento da denúncia, seria de 5 dias quando o réu estiver preso e de 15 dias quando o réu estiver solto, de acordo com o artigo 46 do CPP. Esse é o prazo, certo? Muito bem. Se o MP perder este prazo, passou 5 dias, ele não viu. Passou 15 dias, ele não viu. Né? Pergunto aos senhores, ele poderia entrar com a denúncia fora do prazo, extemporaneamente? Sim, ele poderia. Mesmo fora do prazo, o MP ainda pode entrar com a ação penal, mesmo fora do prazo. Mas, quando o MP perdeu o prazo para entrar com a denúncia, surge para a vítima um direito que a vítima não tinha, né? Que era o direito de transformar aquela ação que era pública numa ação privada. Isso é o que se chama de ação penal privada subsidiária da pública. Eu peço agora para vocês abrirem o artigo 29 do CPP. Um pouquinho antes desse artigo, então 29 do CPP, ele traz uma regra interessante. Ele deve ser grifado, esse artigo 29, evidentemente, né? Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo o Ministério Público agitar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recursos e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Ok? Então, o artigo 29 é o que permite a vítima transformar aquela ação que era pública numa ação privada. Isso é o que se chama de ação penal privada subsidiária da pública. Quando que isso ocorre? Quando perder o prazo legal. E onde está o prazo legal? No artigo 46. Não é? Então, o artigo 46 fala qual é o prazo, passou esse prazo, a vítima pode entrar com a queixa. Isso seria a ação penal privada subsidiária da pública. Ok? Muito bem, vamos voltar no quadro? Olha só. Então, aqui neste quadro, né, analisando esse quadro, nós percebemos que a vítima ela tem uma importância exponenciada, e uma importância maior, quando a vítima entra com a ação. Opa, voltamos aqui, só um segundinho. Vamos aqui, ó, marcar o texto. Então, a vítima, ela tem importância aqui, ó, quando ela entra com a ação, e também quando ela oferece representação. Então, nesses dois momentos, a vítima tem uma importância maior, né? Quando ela entra com a ação, aqui na ação privada, né? E quando ela oferece a representação, aqui quando a ação é pública, mas é condicionada à representação, né? Então, o legislador, ele deu para a vítima a possibilidade de entrar com a queixa, a possibilidade de entrar com a representação. Mas o legislador disse que a vítima pode entrar com a queixa e com a representação desde que seja num prazo. Um prazo que é chamado de prazo decadencial. Em regra, senhores, em regra, o prazo para entrar com a queixa e com a representação é de
6 meses a contar do conhecimento da autoria. Né? 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Esse é o prazo para entrar com a ação, né? Sob pena de decadência. Nos crimes de ação, nos crimes que são contra a propriedade imaterial, que é o plágio, né? Segundo o CPP, o prazo para entrar com ação é de 30 dias a contar do laudo que constata o plágio. Né? Vai ter um laudo que vai constatar o plágio. A partir da homologação desse laudo, constatando o plágio, caberá a promover em 30 dias a ação penal. Compreendido? Muito bem. Eu disse para os senhores que a queixa e que a denúncia são formais, são petições iniciais e tem lá as suas formalidades, né? Isso é muito importante. Porém, a representação é informal. Tudo que a queixa tem de formal tem que ser feita direitinho, a denúncia também. A representação é informal. A representação é apenas uma manifestação de vontade, não é? Então, ela pode ser feita de várias maneiras, de várias formas, não é? Basta manifestar essa vontade. Agora, vamos imaginar que a vítima, ela representou, ela ofereceu representação, pode ser feita até para um delegado de polícia, né? Ela representou, ela ofereceu a representação e depois ela se arrependeu. Ela resolveu não entrar mais com a representação. Desistiu de autorizar. Pergunto, será que essa vítima pode voltar atrás e dizer que não quer mais representar? Abram, por gentileza, o artigo 25 do CPP. 25. Então, e grifem o artigo 25. Diz o artigo 25, de forma bem lacônica, o seguinte: a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, a representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. O que a gente entende disso daqui? Que enquanto não for oferecida a denúncia, ela é retratável, dá para voltar. Então, a vítima representou, autorizou o MP está autorizado. Enquanto o MP não oferecer a denúncia, a vítima pode voltar atrás e dizer que não quer mais representar, ok? Então, isso acaba sendo uma regra importante aí para nós, hein? Agora, perceba na remissão. Veja, embaixo tem remissão. Veja se você não encontra uma remissão ao artigo 16 da Lei 11.340, 06, artigo 16 da Lei 11.340. Aí no artigo 25 tem as remissões abaixo, né? E veja se você não encontra a remissão do artigo 16 da Lei 11.340, 06, que é a Lei Maria da Penha. Tem? Grifem essa remissão. Por quê? Porque isso já caiu na prova N vezes. Eu vou falar mais à frente aqui da Lei Maria da Penha, fique tranquilo, né? Mas quero lembrar os senhores. O artigo 16 permite a retratação também na Lei Maria da Penha. Se eu perguntar assim, é possível a retratação, é possível voltar atrás e não representar mais na Lei Maria da Penha? Sim, é possível. Mas de acordo com o artigo 16 da Lei Maria da Penha, que diz o seguinte: a retratação ou renúncia à representação, ela deve ser feita numa audiência especialmente voltada para aquilo, perante o juiz de direito, após a manifestação do MP e antes do recebimento da denúncia. Então tem que ser uma audiência especialmente voltada para aquilo, perante um juiz de direito, após a manifestação do MP e antes do recebimento da denúncia. Aí pode ser feita a retratação. Esse é o artigo 16, que vale muito a pena entender. Ok?
Muito bem, vamos voltar ao quadro? Então, última vez que a gente volta aqui ao quadro, né? Vou até, na verdade, apagar aqui, ó, para ficar mais bonitinho, né? Vou apagar isso aqui, ó, pronto. Isso, agora está apagado. Borracha, marcador de texto aqui. Muito bem. Nesse quadro aqui de ação penal, como é que eu, diante de qualquer crime que se apresente, qualquer crime, como é que eu vou saber se a ação será pública, se a ação será privada, se a ação será condicionada? Como é que eu vou saber qual o tipo de ação diante deste quadro que se apresente aqui, não é? Então, guardem muito isso, isso vai ser importantíssimo, aliás, tão importante que nós vamos ver todas as aulas. Então, o que você vai fazer? A lei dirá qual é a ação penal. Como a maioria dos casos, a ampla maioria, né, 90 e poucos por cento das vezes, a ação é pública e, na grande maioria, pública incondicionada, quando a ação for pública incondicionada, a lei silenciará. Você vai olhar o artigo do crime, os artigos seguintes, e você não vai ver nenhuma regra lá, nada sobre a ação penal. Toda vez que você olhar o artigo do crime, os artigos seguintes, o final do capítulo, o final do título, e não falar nada de ação penal, significa que a ação é pública incondicionada, que é a regra geral. Mas, por outro lado, quando não for de ação pública incondicionada, a lei dirá. Dirá onde? No artigo do crime, nos artigos seguintes, no final do capítulo, no final do título, mas em algum lugar vai dizer. Então veja, se você pegar um homicídio, que está no artigo 121, você olha o artigo 121, os artigos seguintes, silêncio total, a pública incondicionada. Por outro lado, se você pegar uma calúnia, que está no artigo 138. A calúnia está no 138. No artigo 138 não fala nada. Mas no final deste capítulo, no artigo 145, diz lá, procede-se mediante queixa. Então, quando o artigo 145 diz que os crimes desse capítulo procedem-se mediante queixa, porque a ação é privada. Compreendido? Um pouquinho mais à frente, no artigo 147, nós temos a ameaça. Artigo 147. No parágrafo único do artigo 147, diz lá, procede-se mediante representação. Então, significa que a ação é pública condicionada à representação. Compreendido? Entenderam? E assim por diante. Você vai olhando, você aprova com consulta, você olha o artigo do crime, os artigos seguintes, silenciou, é pública incondicionada. Mencionou, falou, aí pode ser uma das outras. Compreendido, senhores? Uma atenção especial para finalizar, a questão da lesão corporal. Porque a lesão corporal ela está no artigo 129. E no artigo 129, silêncio total, não se fala nada sobre ação penal. Logo, podemos compreender que a ação penal na lesão corporal é pública incondicionada. Pública incondicionada. Ok? Mas, por outro lado, né, nós vamos ver nos artigos seguintes, silêncio total, mas lá no artigo 129, e aí depois você procura, você vai ver uma remissão no artigo 129, ao artigo 88 da Lei 9.099/95. Então, lá no artigo 129 vai ter uma remissão, artigo 88 da 9.099. Grifem essa remissão. O artigo 88 da Lei 9.099 diz que quando a lesão for culposa ou dolosa leve, ela depende de representação. Então, na verdade, a exceção aqui não está no Código Penal, e sim na 9.099. Ok? Então, em regra,
lesão corporal de ação pública incondicionada, mas artigo 88 da 9.099. Se a lesão for culposa ou dolosa leve, ela depende de representação. Vale destacar que nada, absolutamente nada, da Lei 9.099 se aplica aos casos de violência doméstica familiar contra a mulher, a Lei Maria da Penha. Assim sendo, lesão corporal na Lei Maria da Penha é sempre de ação pública incondicionada. Compreendido? Legal até aqui? Maravilha. Então, nós acabamos essa primeira parte da nossa aula, conforme combinado, falando aí sobre a questão da doutrina, né? Falamos hoje desses temas que foi o inquérito policial e também a questão da ação penal. Não esgotamos nenhum tema, nenhum outro, demos algumas regras básicas para vocês. O ideal seria que você visse um pouquinho mais na lei, na doutrina, criando algumas ideias, expectativas, gerando algumas dúvidas que possam ser sanadas de imediato, né? É assim uma preparação ativa. E aí nós vamos virar a página e nos próximos dias vamos ver outros tantos assuntos, né? Conforme o combinado também, nós vamos para a segunda etapa da nossa aula, tratar de um exercício, que é o exercício número 1 da sua apostila. Então eu peço para que você pegue a sua apostila, abra no exercício número 1. E lá nós vamos ler com vocês o exercício e eu, neste caso, vou resolver o raio-x e o esqueleto. Nos próximos exercícios, você vai fazer o raio-x do esqueleto, tá? E na aula seguinte, nós vamos vir aqui corrigir. Mas não deixe só, não vou fazer raio-x esqueleto. O professor vai corrigir mesmo, não faça isso. Porque é aquela ocupação ativa que nós estamos falando para vocês, né? Então, faça sim raio-x esqueleto, que aí você vai ver os percalços, as dificuldades, o quanto tempo você vai demorar, você vai treinar e vai ficando cada vez melhor. E aí na aula seguinte eu explico, e aí você vai ver o que você acertou, o que você errou. Tá certo? Então, com a apostila aberta, exercício número 1, dá uma olhada. Então, exercício número 1, vamos a ele, né? Então diz aqui, ó, Henrico, engenheiro de uma renomada empresa da construção civil, possui um perfil em uma das redes sociais existentes na internet e utiliza diariamente para entrar em contato com seus amigos, parentes e colegas de trabalho. Henrico utiliza constantemente as ferramentas da internet para contatos profissionais e lazer, como fazem milhares de pessoas no mundo contemporâneo. No dia 19/4/2014, uma data aqui que a gente vai precisar grifar depois, sábado, Henrico comemora aniversário e planeja, para a ocasião, uma reunião à noite com parentes e amigos para festejar a data em uma famosa churrascaria da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na manhã de seu aniversário, resolveu, então, enviar o convite por meio da rede social, publicando postagem alusiva à comemoração em seu perfil pessoal, para todos os seus contatos. Helena, vizinha e ex-namorada de Henrico, que também possui perfil na referida rede social e está adicionada nos contatos de seu ex, soube assim da festa e dos motivos da comemoração. Então, de seu computador pessoal instalado em sua residência, um prédio na praia de Caraí, em Niterói,
publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Henrico. Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, publicou o seguinte comentário. Então, preste muita atenção. Não sei, aliás, com o intuito de ofender, né? Isso é muito importante, ó, com o intuito de ofender. Aí ela disse, não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota bêbado, irresponsável e sem vergonha, né? Então, isso que é o Henrico, na opinião da Helena. E com o propósito de prejudicar, olha só, propósito de prejudicar Henrico perante seus colegas de trabalho e denegrir sua reputação, ok? Acrescentou ainda, ele trabalha, então, abre aspas aqui, ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado nas ruas do Rio de Janeiro, inclusive, estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Então ela contou essa história, né? Muito bem. Imediatamente, Henrico, que estava em seu apartamento e conectado à rede social por meio de seu tablet, recebeu a mensagem e visualizou a publicação, com os comentários ofensivos de Helena em seu perfil pessoal. Henrico, mortificado, não sabia o que dizer aos amigos, em especial a Carlos Miguel e Ramírez, testemunhas, tá, pessoal? Carlos Miguel e Ramírez, que estavam ao seu lado naquele instante. Muito envergonhado, Henrico tentou disfarçar o constrangimento sofrido, mas perdeu todo o seu entusiasmo e a festa comemorativa deixou de ser realizada. No dia seguinte, Henrico procurou a delegacia de polícia especializada em repressão aos crimes de informática e narrou os fatos à autoridade policial, e entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva e a página da rede social na internet, onde ela poderia ser visualizada. Passados 5 meses, 5 meses é um período, né? Só para a gente ter uma base. Da data dos fatos, Henrico procurou seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima. Você, na qualidade de advogado de Henrico, deve assisti-lo. Informa-se que na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, possui varas criminais e juizados especiais criminais, com base somente nas informações de que dispõe e nas que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redige a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando para tanto as teses jurídicas pertinentes, né? Aqui o valor é de 5 pontos. Então perceba como é gigantesco esse problema, né? Pode ver, um problema enorme. Muitas vezes, quando a gente acaba de ler uma história como essa, a gente até esquece o começo da história, né? Daí a importância de você não se precipitar. Daí a importância de você não começar afoitamente a querer resolver o problema, de tentar saber qual é a peça e já começar a fazer a peça. Não, não, calma. Primeiro a gente precisa entender o que está se passando. E para a gente entender direitinho, precisamos fazer algumas anotações básicas. Nós precisamos fazer um fichamento, que aqui, para o nosso método, nós chamamos de raio-x. Nós temos que fazer um raio-x de tudo que está acontecendo. Imagine que o Henrico chegou lá no seu escritório e narrou os fatos. E aí você tem que anotar alguns itens, né? O que, que você vai anotar? Vamos ao raio-x, dá uma olhada. Então, raio-x, né? Primeira página do raio-x. Nós dividimos aqui o raio-x em 2 páginas, né?
duas páginas. Então, a primeira página conta com esses itens, né? E tem a segunda página ainda. A primeira página diz: quem é o seu cliente? E no caso aqui, o nosso cliente é o Henrico. Henrico é o nosso cliente. O problema fala de Henrico, fala de Helena, né? Mas o nosso cliente é o Henrico. O Henrico está na condição de réu ou na condição de vítima? De vítima, hein, pessoal? Atenção, porque é muito raro você defender a vítima, tá? A grande maioria dos casos, você vai defender o réu. Você vai ver aqui nos problemas que nós vamos apresentar, problemas esses que já caíram na OAB, que na franca maioria deles você vai defender o réu, mas de vez em quando você defende a vítima sim, né? Então, fiquem atentos a isso, tá pelo réu, tá pela vítima, né? No caso, a vítima. Vamos seguir no raio-x. Depois, a situação prisional. Bom, na verdade, você não vai defender a ré, você está defendendo a vítima. Mas vamos dizer que a vítima está solta, né? Por que a gente vai falar isso? Porque o problema não mencionou. Na verdade, o problema não mencionou se a vítima está solta ou se está presa. Então prevalece o status libertatis, né? De que a vítima está, ou de que a ré está solta, né? Que é a regra geral. Agora, a grande chave do problema. Se tem uma dificuldade, esse problema certamente está no item número 4. Não é? A vítima está sendo vítima de que infração? Aí é que mora o perigo, né? Porque realmente esse é o ponto-chave da peça. Explico para vocês. 99,9% dos problemas que caem na OAB, a OAB diz de forma clara qual é o crime. Ela diz qual é o crime. O crime é esse. Você vai ver. Você vai ver, depois você me cobra. Ó, os problemas vão suceder e você vai saber quais são os crimes e depois quais são as penas. Isso acontece assim com frequência, né? 99% das vezes é assim. Mas de vez em quando, e muito raramente, a OAB não diz qual é o crime. Não foi o meu caso aqui. E por que, senhores, que a OAB não disse claramente qual é o crime? Porque é a chave do negócio. Se você estiver atuando pela vítima, você não quer que não tenha crime. Se você está atuando pelo réu, você quer que não tenha crime, que o réu seja bonzinho, um santo na terra. Mas se você estiver atuando pela vítima, você quer o contrário. Você quer que tenha crime, que esteja caracterizado crime, né? Então, diante disso, é que você precisa, pela vítima, dizer qual é o crime. Aí é que está. É a chave da coisa. Você está pela vítima, o Henrico foi te consultar e falou, doutor, então, diante disso que eu falei, né? A Helena praticou que crime? Aí você vai responder para ele com base nos fatos que ele narrou. Vamos chegar a algumas conclusões aqui. Todos concordam que aqui existe crime contra a honra ou não? Ou acham que é qualquer outro crime, né? São crimes contra a honra, né, senhores? Porque ela falou coisas, né, que atingem diretamente a honra. Ela não atingiu o patrimônio, a dignidade sexual, ela não atingiu a pessoa, atingiu a pessoa, mas não a sua honra, não na sua vida, né? Não prejudicou a administração pública, ela está prejudicando a honra do Henrico, né? E nós temos 3 crimes contra a honra, que é a calúnia, a difamação e a injúria. Perceba no problema, e a gente grifou, que a Helena, ela falou 2 frases aqui, basicamente, né? E nós grifamos essas frases, né? Eu até voltei aqui na página correta
para você dar uma olhada nessas frases. Então, olha só, a primeira coisa que ela falou, e está aqui ó, com o intuito de ofender, ela disse isso. Não sei o motivo da comemoração, e foi isso que ela falou. E depois, com o propósito de prejudicar e denegrir a sua reputação, ela disse, ele trabalha todo dia embriagado, etc, etc. Né? Essa é a página que diz o que ele, o que ela falou, né? O que ela falou dele. Muito bem. Então eu vou pedir para vocês abrirem o Código Penal. Mais precisamente no artigo 138 do Código Penal. Artigo 138 do Código Penal, em que nós temos o início dos crimes contra a honra. 138. São 3 os crimes contra a honra. Calúnia do artigo 138, difamação do artigo 139 e a injúria do artigo 140. Esses são os crimes, né? Então vamos ver, olha só. Primeiro a calúnia. O que é caluniar? Artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, caluniar não é xingar, caluniar não é chamar alguém de alguma coisa. Caluniar é imputar à pessoa a prática de um crime que ela não cometeu. Um crime que ela não cometeu. Então, para caluniar, tem que ser descrito uma atitude criminosa que, no caso Henrico, não teria cometido. Então, será que a Helena imputou alguma conduta criminosa? Vamos dar uma olhadinha. Olha só. Então, a primeira frase, ela diz, olha, não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, rotulou, né? Bêbado, irresponsável e sem vergonha. Tem algum crime aqui? Tem algum crime nessas atitudes? Deixa eu apagar aqui que ficou feio. Tem algum crime nessa atitude? Então, não tem nenhum crime nessas atitudes, né? Porque aqui simplesmente ela acaba por rotular o Henrico. São rótulos, mas não tem atitude criminosa. Um pouco mais à frente ela diz, ele trabalha todo dia embriagado. Trabalhar todo dia embriagado é crime? Não. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio, inclusive estava tão bêbado no horário do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Então, ele trabalhar embriagado em um determinado dia, estar tão bêbado, que tiveram que socorrê-lo, não significa crime. Então, a Helena, ela não imputou ao Henrico condutas criminosas. Portanto, a calúnia está afastada, né? Agora, não podemos dizer o mesmo com relação à difamação. Porque, observe a difamação do artigo 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Fato ofensivo à sua reputação. Então vejam só, difamar não é rotular. Difamar é imputar uma conduta, um fato. Um fato é uma conduta, uma atitude, mas uma atitude que não seja crime. Uma atitude que seja ofensiva à reputação, à dignidade, ao decoro. Né? Isso que é um fato. Então vamos ver se ela colocou alguma atitude que possa denegrir a imagem do Henrico, o Henrico ficar mal falado, com uma má fama. Difamação é alguém que tem uma má fama. Vamos olhar, né? Então dá uma olhada aqui, ó. Então quando ela diz assim, não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota, bêbado, irresponsável e sem vergonha, ela não está imputando condutas, ela só está rotulando, e isso não caracteriza a difamação. Agora observe a dica, ó.
no sentido de denegrir a sua reputação. Olha só que interessante, né? Vou até marcar aqui com a caneta, ó, essa parte aqui, ó, né? No sentido de denegrir a sua reputação, ok? O que que ela fez? Ela disse que ele trabalha embriagado, que ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio. Então, aqui, senhores, podem ter a certeza de que ela está praticando uma difamação. Por quê? Porque ela está imputando a ele uma conduta que não é criminosa, mas que é ofensiva à sua reputação, à sua dignidade e ao decoro, né? Então ele vai ficar mal visto, né? E vamos imaginar, por exemplo, que fosse procurar um outro emprego. Com essa informação, as pessoas já iam olhar ele meio torto, né? Achando que ele não seria uma boa pessoa para trabalhar em determinada empresa por conta daquela atitude que não é criminosa, né? Andar cambaleando, bêbado por aí não é uma atitude criminosa, mas é ofensiva à reputação, à dignidade, a pessoa vai ficar mal vista, mal falada, né? Então teve uma difamação, sim. E também teve uma injúria, né? Se você olhar ao artigo 140, você vai perceber que injuriar é uma atitude contra a honra subjetiva. A injúria não diz respeito a fatos concretos, e sim juízo de valor, né? O que uma pessoa pensa da outra. Injuriar é magoar alguém, né? É usar de expressões para que essa pessoa fique triste, injuriada. Então vamos voltar aqui na tela, olha só. A OAB deu uma dica, ó, no intuito de ofender, no intuito de ofender, né? Então aqui é uma dica, no intuito de ofender o namorado. Então, o que que ela, o que que ela fez, né? Ela disse: não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um bêbado, né, um idiota, bêbado, irresponsável, sem vergonha, né? Então isso tudo é uma questão aí relacionada a ofensas subjetivas, rótulos. Isso é o que se chama de injúria. Então, na verdade, a Helena praticou duas condutas: a conduta da difamação e a conduta da injúria, né? E um detalhe importante, na forma do artigo 141, inciso 3º. Não se esqueçam disso, isso é muito relevante. Então, a Helena praticou esses crimes de difamação e de injúria, mas na forma do artigo 141, inciso 3º. Por quê? Porque foi na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação. Então, diz o artigo 141 que a pena será aumentada de 1/3, a pena será aumentada de 1/3 quando o crime, inciso 3º, for praticado na presença de terceiros, de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação. E ela falou isso na internet. Então, se ela falasse no jornal, na televisão, na revista, no rádio, na internet, né? Então, isso tem numa palestra para muitas pessoas, isso teria uma abrangência muito maior, né? De modo que quando a gente pergunta aqui, então, voltando aqui no raio-x, dá uma olhada. Quando a gente pergunta qual infração, nós podemos apontar então o artigo 139, aqui está ruim de escrever, mas aí você anote aí, né? Nós estamos no 139, 140, ó, 139, fica ruim de escrever, 140 e 141, inciso 3º. Esse é o crime, os crimes, né? Tudo do CP, ó. 139, 140 e 141, inciso 3º do CP, do Código Penal.
difamação, injúria e com aumento de pena do artigo 141, inciso 3º do CP, ok? Do Código Penal. Então, vejam, qual seria a pena em abstrato aqui? Muito importante entender a pena em abstrato. Principalmente em termos da pena máxima, porque a pena máxima vai definir, inclusive, competência aqui. Veja, olhando para o Código Penal, nós vemos que a difamação tem pena de até 1 ano. Essa é a pena máxima da difamação. Olhando para o Código Penal, nós vamos ver que a injúria tem pena de até 6 meses. Então, somando a difamação e a injúria, está dando um máximo de pena de 1 ano e 6 meses. E, na forma do artigo 141, inciso 3º, aumenta 1/3. Quanto que é 1/3 de 1 ano e meio? Meio ano, né? Se você dividir 1 ano e meio em 3 partes, são meios anos. Meio ano, mais meio ano, mais meio ano, dá 1 ano e meio. Então, quanto que é 1/3 de 1 ano e meio? Meio ano. Então, se você somar a difamação 1 ano, injúria 6 meses, mais o aumento de 6 meses, a pena total dá 2 anos. Né? 2 anos. É importante guardar isso. A pena em abstrato máxima aqui será de 2 anos. O que isso significa? G-CRIM. G-CRIM. Né? Pena máxima de até 2 anos, portanto, G-CRIM. Cuidado com isso, ok? G-CRIM. Vocês viram no problema que ele diz que em Niterói tem varas criminais e vara dos juizados especiais criminais. É uma dica, porque vara criminal tem tudo quanto é lugar, né? Então ele nem precisaria dizer, se fosse vara criminal, nem diria nada. Mas como era G-CRIM, ele está dizendo, ó, tem G-CRIM lá, né? E é G-CRIM aqui porque a soma das penas máximas não supera 2 anos. Tome cuidado com isso. Então, veja, o raio-x aqui neste problema é de extrema importância, porque praticamente ele resolve, né? Você vai ver que o esqueleto vai estar muito facilitado, né? Mas ele resolve, ele define muitas coisas aqui, esse raio-x. Define o crime, define a competência, né? Olha, bem importante. Vamos para a segunda parte do raio-x, dá uma olhada. Aí nós vamos responder algumas coisas. Primeiro, pena em concreto. Temos pena em concreto aqui? Não, porque a Helena não foi condenada. Não há condenação para a Helena. Rito. Nós vamos ter uma aula em que nós falaremos sobre o rito, tá? Fiquem tranquilos com isso. Nós teremos uma aula falando especificamente do rito processual, né? Mas está próximo, nas próximas aulas a gente falará sobre isso. Mas logo de cara eu já afirmo que o primeiro item que a gente tem que analisar é se é G-CRIM ou não, né? Se é uma infração de menor potencial ofensivo. Se for uma infração de menor potencial ofensivo, segue o rito sumaríssimo da Lei 9.099. E porque somando as penas, vocês viram que chega a 2 anos. E qualquer infração que tenha pena de até 2 anos é G-CRIM sim. É G-CRIM sim. Então aqui aplica-se sim a Lei 9.099, né? É o rito do Juizado Especial Criminal. Isso é importantíssimo porque vai definir competência. A gente tem que ficar de olho nisso. Próximos itens aqui do raio-x. Então, ação penal. Como é que a gente descobre a ação penal mesmo? Vimos na primeira parte da aula que a ação penal a gente olha o artigo do crime, os artigos seguintes, né? E se tiver lá procede mediante queixa, a ação é privada. É o caso aqui, que a difamação está no 139, a injúria no 140 e lá no 145 é que fala que procede mediante queixa. Portanto, a ação é privada. E item 9, se o problema menciona datas, se ele mencionar, anote e mencione a que se refere, para que se refere, né? Então, ele menciona datas? Menciona sim, tá, pessoal? Mas só uma referência para mostrar que ainda está no prazo decadencial para você entrar com a queixa, né?
Os fatos se deram numa data e você foi contratado 5 meses após aquela data. Ou seja, ainda está no prazo para você entrar com a queixa. Ok? Muito bem, já deu também todas as dicas aí. Uma vez feito o raio-x, vamos para o esqueleto, porque é o esqueleto que vai trazer as soluções. Dá uma olhada. Uma vez feita a análise objetiva, você deve partir em direção à solução, que é o esqueleto. Momento processual. Então, sempre você começa com o momento processual. Para encontrar a peça, você deve analisar em qual momento processual o seu cliente está. Ok? Temos, a rigor, 4 momentos processuais. O momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. O momento 2, que é após o recebimento da denúncia ou queixa, antes da sentença. O momento 3, que é após a sentença e antes do trânsito em julgado. E o momento 4, que é após o trânsito em julgado. Né? Então, vejam só. Pergunto aos senhores, já tivemos sentença? Não, né? Não teve sentença. Então, se não tivemos sentença, se a Helena não foi julgada ainda, acabamos com o momento 3 e o momento 4, porque o momento 3 e o momento 4 são após a sentença. Então, só sobrou para nós 2 opções, que é exatamente o momento 1 e 2. 1 e 2, né? O momento 1 é antes do recebimento e o momento 2 é após o recebimento. E aí, senhores, só sobra mesmo o momento 1, né? O momento 1, que é antes do recebimento da denúncia ou queixa. Não houve, o problema não falou nada sobre recebimento de denúncia, não falou nada sobre o recebimento de queixa. Estamos no momento 1. E como nós estamos no momento 1, nós devemos sempre analisar no momento 1 se nós estamos atuando pelo réu ou pela vítima. Guardem isso. No momento 1 é muito importante isso, entender se nós estamos atuando pelo réu ou pela vítima. Pelo réu, dificilmente a gente entra no mérito, né? Geralmente, no momento 1, pelo réu, a gente vai pedir a liberdade. O problema menciona que ele está preso, e aí a gente vai pedir liberdade provisória, relaxamento, esse tipo de coisa, né? Pela vítima, não. A vítima, se a gente tiver pela vítima, nós vamos querer processar réu, né? Nós queremos que tenha crime. E aí vai depender da ação penal. Porque se a ação penal aqui fosse pública, não podia entrar com uma queixa, né? Mas a ação é privada, ação privada. Então, se você juntou momento 1, ação privada, você atuando pela vítima, só sobra realmente uma peça para você entrar, né? Vamos ver, dá uma olhada. Então, estamos no momento 1, e aí a peça processual, dependendo do momento, você pode utilizar uma espécie de peça processual, né? No momento 1, devemos analisar se defendemos o réu ou a vítima. E defendendo a vítima, que é o caso, a peça depende da ação penal. Como a ação penal é privada, nós deveremos entrar com queixa-crime. Ação penal privada, devemos entrar, sim, com a queixa-crime. Devemos promover uma queixa-crime, entrar com a queixa-crime. Compreendido? Legal? Entenderam? Não é? Então, a queixa-crime é uma peça que de vez em quando cai. Sempre devemos ficar atentos, porque de vez em quando ela cai. Né? Tem que ser bem feita, bem elaborada. Perfeito? Bom, sabemos qual é a peça, vamos para a competência. E como é que a gente descobre a competência? Tem um métodozinho aqui, vamos lá, de olho. Competência. Descoberta a peça adequada e a sua estrutura, você precisa definir a competência. E para isso, use do seguinte método. Verifique para qual instância você se manifestará. Então, para qual instância nós devemos nos manifestar, né? Para a primeira instância,
que é o caso do juiz, para a segunda instância, que é para o tribunal, ou para um tribunal superior? Para onde que eu entro com uma queixa? Eu entro com a queixa na primeira instância, no tribunal ou lá em Brasília? Bom, aqui não fala de nenhuma pessoa especial, prerrogativa da função, então vamos entrar normalmente para um juiz, né, para a primeira instância. Só que na primeira instância, uma vez que você já definiu a primeira instância como sendo a instância correta, você deve lembrar que em cada instância tem mais de um órgão igualmente competente, né? Igualmente não, mais de um órgão que pode ser competente. Tem a vara criminal, mas deixa ela por último. Vamos olhar. Então, definida a instância, encontre o órgão adequado dentro daquela instância. Sempre você vai se perguntar, porque aí você não vai ter, assim, dúvida, né? Você vai ter certeza. Efetivamente, você vai saber como fazer, né? Então, vejam só. Aqui é caso do júri? Não é crime doloso contra a vida. É vara do juizado especial criminal? Sim, sim, sim. Deixa a vara criminal por último, mas aqui é vara do juizado especial criminal. Por quê? Porque nós somamos a pena e chegamos até 2 anos. Né? Quando a pena é até 2 anos, G-crime. Né? Então nós vamos mandar a nossa queixa-crime para a vara do juizado especial criminal da comarca de Niterói. Niterói, no Rio de Janeiro. Né? Comarca de Niterói, no Rio de Janeiro. Ok? A tese está pronta. Por quê? Porque tese é aquilo que a gente desenvolve na peça. E se eu vou entrar com uma queixa, eu não vou dizer que não tem crime, que está prescrito, que tem nulidade. De jeito nenhum. O que, que eu vou desenvolver aqui? Eu vou demonstrar que ocorreram esses crimes. Né? É isso que eu tenho que fazer na peça. Ok? Então, a minha tese é de que ocorreu uma difamação, de que ocorreu uma injúria, que foi por meio que facilitou essa divulgação, que foi por rede social. É isso que eu vou demonstrar na minha peça. Né? Agora, de uma maneira geral, você tem um método para encontrar. Vamos ver esse método para treinar. Dá uma olhada. Definida a peça e a competência, é o momento de encontrar as teses. Né? Você deve grifar os pontos discutíveis do problema, porque são os pontos discutíveis que vão nos dar quais são as teses, né? E os pontos discutíveis são as opiniões que podem não refletir a realidade. Consta na denúncia a opinião do promotor, o juiz na sentença, a opinião do juiz, a testemunha, o laudo, são opiniões. E no caso aqui o problema está cheio de opiniões. Opiniões de quem? Opinião da Helena. Helena falou demais, tá certo? E além das opiniões da Helena, que são opiniões criminosas, você analisa os dados técnicos, né? E o problema menciona que ele foi na delegacia, levou documentos, tal, abriu um inquérito para apurar crimes de informática, tal. Esses são dados técnicos que podem induzir você a entender que aqui é um caso de queixa para entrar com essa argumentação. Perfeito? Muito bem. Sabemos qual é a peça, competência, o que falar na peça, só falta da estrutura. E então nós vamos ver que toda a peça é dividida em 5 partes e eu vou passar um modelo para você de cada uma das partes. Dá uma olhada. Então, estrutura. Toda peça processual pode ser dividida da seguinte forma. Endereçamento, e aí a gente vai fazer com calma, atenção. O preâmbulo, que é quem vai entrar com o quê. A narração dos fatos, que numa queixa-crime é importante. Do direito, que é a argumentação, que é a fundamentação. Precisamos demonstrar por que os crimes estão caracterizados. E do pedido, que aqui na queixa é cheio de detalhes. Primeiro, o endereçamento. Toda peça ela é endereçada
para excelentíssimo senhor doutor, excelentíssimo senhor doutor, sempre excelentíssimo senhor doutor, tudo por extenso, né? O cargo que a pessoa ocupa, lá no GCRIM é juiz de direito, perfeito? Da vara, você não sabe qual é a vara, do juizado especial criminal. Coloque tudo por extenso. Da comarca de Niterói, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro pode ser abreviado, porque estado você pode abreviar, ok? Entenderam? O endereçamento, tudo por extenso, né? Coloque na parte de cima. Aí você vai pular umas 10 linhas, mais ou menos, não existe uma regra única aqui. Você pula mais ou menos umas 10 linhas, e nessas 10 linhas você começa o preâmbulo. O que é o preâmbulo? É aquilo, alguém vai entrar com alguém, contra alguém, né? Vai demonstrar o quê? Então aqui você vai dizer que o Henrico, e é uma petição inicial, não é uma petição inicial, então você precisa qualificar o Henrico. Ele vai entrar com a queixa, e aí você tem que dar o artigo da queixa em face da Helena, e aí você precisa qualificar a Helena. O preâmbulo é assim: o Henrico qualifica, dá o endereço, vem entrar com a queixa, artigo da queixa, em face da Helena. Ok? Qualifica a Helena e dá o endereço da Helena. Vamos ver como é que fica o preâmbulo? Dá uma olhadinha. Então, primeiro lá, né, pulou as 10 linhas, aí você coloca Henrico. Aí, como você não tem a qualificação inteira, você coloca os dados que o problema dá. E os outros você não inventa, você só coloca 3 pontinhos. Ó. Por exemplo, nacionalidade. Eu não sei se ele é brasileiro. Então, 3 pontinhos. Estado civil. Não sei qual é o estado civil. 3 pontinhos. Engenheiro, o problema mencionou. Portador da cédula de identidade RG, número 3 pontinhos. Com endereço na rua, que eu não sei qual é, 3 pontinhos, Niterói. Ele mora em Niterói, tá certo? Então, mas eu não coloquei isso, professor. O importante é qualificar, né? Se você qualificar, coloca o CPF, sei lá, não tem problema. Por seu advogado ao final firmado, procuração com poderes especiais anexa. Não pode esquecer da procuração com poderes especiais, hein? Tem que ter a procuração com poderes especiais. Vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência oferecer queixa-crime, ok? Vem a presença de Vossa Excelência oferecer queixa-crime. Pode abreviar a Excelência? Pode, sem problema. Oferecer queixa-crime em face de Helena. E aí a gente qualifica a Helena. Também nacionalidade, estado civil, profissão, RG, com endereço na rua tal, Niterói. Até fala que é na praia de Caraí, né? Mas pode colocar Niterói. E só falta o artigo da queixa-crime. Então, com fundamento nos termos, né, do artigo 30 e 41. 30, que é o que possibilita a queixa, e 41, as características próprias lá da denúncia, né? Toda vez denúncia ou queixa. Então, como você precisa entrar com a denúncia ou queixa, você precisa colocar as características da denúncia ou queixa, artigo 41 e 30, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos, pelos fatos e fundamentos a seguir descritos. Compreendido? É um modelo aí para você treinar, né? Mas o ideal é você construir. Então você vai fazer essa construção, né? Vai conseguir colocar esses itens. Às vezes vai faltar um item, uma coisa, mas aí você corrige. Na sequência, você vai pular uma linha e vai fazer isso aqui, ó, dá uma olhada. Você vai narrar os fatos, contar o histórico, contar o que aconteceu em detalhes. Pode copiar o problema? Pode copiar o problema? Sim, pode copiar muitos itens do problema, né? Só não vai copiar o problema inteiro porque não vai dar. Você tem 5 páginas no total. No total, cada página tem 30 linhas. Então você tem 150 linhas para fazer tudo isso. Se você for copiar o problema inteiro, não vai dar. Você tem que resumir. Mas não se esqueçam
que a denúncia e a queixa precisam descrever pormenorizadamente os fatos, né, como eles ocorreram, para que a Helena tenha condição de se defender. Depois dos fatos, você vai para essa parte aqui, ó, do direito, em que você vai demonstrar que estão caracterizados os crimes de difamação e injúria com a causa de aumento de pena na presença de várias pessoas, né? Então, não basta dizer que ela fez isso e que isso é uma difamação, ou que isso é uma injúria. Você precisa demonstrar por que está caracterizada a difamação, porque a difamação está caracterizada porque a querelada fez isso, fez aquilo, agiu assim o assado, caracterizando. Né? Isso não é muita coisa, mas você deve descrever bem. No que diz respeito ao pedido, tem 4 itens que não podem faltar em nenhum pedido de queixa. Nenhum. Todos os pedidos de queixa, se cair para vocês, esses itens não podem faltar. E depois, dependendo do caso concreto, poderemos ter ainda outros assuntos, que às vezes a OAB dá ponto, às vezes não. Mas esses 4 itens não podem faltar. Dá uma olhada. Então, itens que não podem faltar no pedido. Que a ação seja julgada procedente para condenar. Tem que pedir a condenação, claro. Né? Nos termos dos artigos. E aqui os artigos do crime. No caso 139, 140, 141, inciso 3º do Código Penal. É nesses termos que você vai pedir a condenação. Que seja fixado um valor mínimo de indenização. Né? Não precisa dizer qual é o valor mínimo, mas tem que dizer que seja fixado o valor mínimo de indenização, de acordo com o artigo 387, inciso 4º do CPP, e que sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas. Então, ao final de tudo, você arrola as testemunhas. Esses itens não podem faltar. Por outro lado, nesse problema, daria para você ainda requerer que a queixa fosse recebida. Às vezes eles dão ponto para isso, e autuada, que siga o procedimento da Lei 9.099, com marcação de audiência preliminar, aqui eles deram ponto para isso, que seja a querelada citada e também a manifestação do Ministério Público. Então, esses itens são complementares, mas não se esqueçam dos outros itens, né, da página anterior. E essa página anterior é mais relevante até do que essa aqui. Não é? E como é que você vai arrolar a testemunha? Então, no final, depois que você colocou local, data, OAB, 3 pontinhos, você vai descrever da seguinte maneira, olha só. Então, colocou lá local, data, OAB, 3 pontinhos, você escreve rol de testemunhas e menciona as testemunhas que o problema mencionou. Carlos, você não sabe o nome dele, completo, 3 pontinhos, RG e endereço. Miguel, a mesma coisa, e Ramírez, a mesma coisa. Poderia rolar até mais testemunhas, mas essas foram as que o problema mencionou. E aí você arrola as que o problema mencionou. Mas e se o problema não tivesse mencionado? Mesmo que não tivesse mencionado, você deveria rolar de qualquer forma. Aí, ao invés de você colocar Carlos, Miguel e Ramírez, você colocaria nome, 3 pontinhos, RG, 3 pontinhos, endereço, 3 pontinhos, nome, a mesma coisa, nome, a mesma coisa. 1, 2, 3. Colocaria nome e bastaria um 3, que já estaria suficiente. Aqui não colocamos nome porque o problema mencionou o Carlos, o Miguel e o Ramírez. Ok? Compreendido, pessoal? Isso foi só um treino, né? Para a gente começar a pegar no breu. Vou passar para vocês agora a lição de casa. Sim, hoje tem lição de casa. Dá uma olhada. Na folha de prova, essa folha que está disponível, né? Você deve formular, escrever à mão a queixa-crime e escanear ou tirar foto e mandar no prazo improrrogável de 3 dias para este e-mail aqui, rodrigo.capobianco@aulasplanejadas.com.br. E além disso, isso você vai entregar, tem que entregar. E você vai fazer o raio-x e também o esqueleto do problema 2.
esse não é para entregar, esse é para a gente corrigir na próxima aula. Raio-X esqueleto do problema 2, para a gente corrigir na próxima aula. Legal, pessoal? Então é isso aí, uma grande satisfação estar aqui com vocês. Um grande abraço, até a próxima aula.